Pensa só, e se fosse possível planejar o futuro de um país inteiro? Decidir, sabe, onde uma fábrica pode ser construída e onde uma floresta tem que ficar intocada. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, o Brasil tem um plano oficial para isso. Vamos entender juntos como essa ferramenta poderosa tenta equilibrar o progresso e a preservação aqui no nosso território. É que, no fundo, tudo começa com um conflito bem clássico, um dilema que define o rumo das nações. Como usar a terra? De um lado, aquela necessidade de crescer, de se desenvolver. Do outro, a urgência de preservar. É uma escolha que, literalmente, molda paisagens e destinos. A pergunta que fica é sempre a mesma, né? O que vale mais? Expansão de fazendas ou a manutenção de florestas cheias de biodiversidade? Novas indústrias gerando emprego ou rios com água limpa para todo mundo? Não tem resposta fácil e cada escolha que a gente faz tem consequências que duram gerações. É como uma balança, sabe? De um lado está o motor do progresso. Empregos, renda, mais infraestrutura, coisas importantes. Do outro lado está a base da nossa sobrevivência. Ar puro, água limpa, a biodiversidade. Os dois são vitais, mas parece que puxam para direções opostas. Como é que a gente encontra um ponto de equilíbrio nisso? Bom, para tentar resolver esse impasse, o Brasil desenvolveu uma ferramenta com um nome um pouquinho técnico: Zoneamento Ecológico Econômico, ou, para facilitar, ZEE. A ideia é justamente transformar esse cabo de guerra num plano bem coordenado. Tá, mas o que é o ZE na prática? Pensa assim, ele não é só um mapa com umas sugestões, não. Ele é um instrumento de organização. É como se fosse o plano diretor de uma cidade, só que aplicado num estado inteiro ou até no país todo. Ele define regras bem claras do que pode e o que não pode em cada área, sempre com a sustentabilidade como grande objetivo. Agora, o que realmente dá força para o ZEE é uma única palavra: obrigatoriamente. É isso mesmo. Isso quer dizer que ele não é um guia de boas práticas. É lei. Qualquer projeto, seja público ou privado, grande ou pequeno, tem que seguir as regras do zoneamento. É isso que tira o plano do papel e transforma em realidade. E claro, um plano com tanto poder não pode ser feito a portas fechadas, né? A construção dele se baseia em ciência, não em achismo. E mais, exige a participação de todo mundo, de cientistas a comunidades locais, para garantir que o desenvolvimento seja sustentável de verdade. Não só no papel, mas também para a economia e, claro, para as pessoas. Certo, mas como é que se organiza um país com as dimensões do Brasil? O ZE faz isso funcionando em diferentes escalas. É como se a gente desse um zoom no mapa. A gente começa com aquela visão geral do país e vai se aproximando até chegar nos detalhes de uma única cidade. Olha só que interessante. Em nível nacional, a visão é mais ampla, estratégica, definindo as grandes prioridades para cada bioma, como a Amazônia, o Cerrado. Quando a gente desce para o nível estadual, o mapa ganha mais detalhes e o plano passa a guiar a gestão regional. E lá no nível local, o zoom é máximo. Aí o plano já é operacional, influenciando diretamente projetos específicos e os planos diretores dos municípios. E para isso tudo funcionar direitinho, existe uma hierarquia bem clara. O Plano Federal dá ao norte, a direção geral. Os estados, então, detalham seus próprios zoneamentos, sempre respeitando essa direção. E os municípios, que estão lá na ponta, precisam alinhar seus planos diretores a essas duas esferas de cima. É um sistema que foi pensado para ser todo integrado. Tudo bem, isso pode parecer um pouco teórico, né? Então vamos ver como essas regras funcionam no mundo real com um exemplo bem prático. Vamos imaginar uma situação onde uma atividade econômica bate de frente com um ZE que já existe, que já está valendo. O que será que prevalece nesse caso? O cenário é o seguinte: tem o José, que depende da sua criação de peixes para viver, é a fonte de renda dele. O problema é que ele começou essa atividade num lugar onde o zoneamento ecológico econômico do estado que já existia antes não permitia esse tipo de empreendimento. Ou seja, é o interesse privado dele contra o planejamento público coletivo. E aí o que acontece? Bom, como o ZLI, ele prevalece. A atividade do José precisa se adaptar às regras ou, em último caso, ser encerrada. É uma demonstração bem clara de que o planejamento coletivo, de longo prazo, se sobrepõe a uma iniciativa individual que não esteja de acordo com o plano. E toda essa rigidez não é por acaso não. O objetivo do ZE é justamente trazer estabilidade e uma visão de longo prazo para o uso do nosso território.
E essa estabilidade é garantida por lei. Depois que um ZEE é aprovado, ele tem uma espécie de trava de segurança. Ele só pode ser alterado depois de, no mínimo, 10 anos. Isso serve para proteger o plano de mudanças repentinas, de interesses políticos que passam rápido, garantindo que a visão seja de futuro. E mesmo depois desses 10 anos, mudar um ZN não é nada simples. Precisa de consulta pública, precisa de aprovação do Poder Legislativo. E aqui vem um detalhe, olha, fantástico. A única exceção para essa regra dos 10 anos é se a mudança for para tornar a proteção ambiental ainda mais rigorosa. Ou seja, o sistema tem um viés claro para a conservação. No final das contas, o ZE é muito mais que um mapa. Ele é uma declaração sobre o tipo de futuro que se quer construir. Um futuro onde o crescimento não acontece por acaso, mas sim por planejamento. E isso faz a gente pensar, se um plano mestre como esse fosse aplicado de forma rigorosa na nossa própria região, que futuro diferente ele poderia desenhar para a gente?